Se você quiser ficar ligado nas últimas notícias de todos os jogos de luta, assista esse vídeo até o final. E é isso aí, galera. Vamos começar a brincadeira, porque esse ano aí não só tanto jogadores como criadores de conteúdo vão ter que se organizar a partir de agora aí, porque esse ano de 2023 vai estar bastante peculiar. Já está sendo, né? Mas principalmente porque, né? O pessoal aí vai acabar revogando alguns pequenos detalhes, né? E pelo menos no Brasil aí, jogos vai estar mais caro. Infelizmente, mas não é esse assunto do vídeo. Vamos que realmente interessa, como vocês estão vendo aí, o Maru, mas vocês estão vendo, né, tá um pouquinho peculiar essa aqui, a quantidade de rubis. Sim, galera, apesar de estar aí as cartas lá no, pra farmar, mas eu tive que gastar uns 5 mil rubis, mas nesse no assunto do vídeo. Como vocês estão vendo aqui, dobradinha aí do Omaru, que é tanto o personagem aí do Samurai Shodown, como agora do KOF 15, os dois jogos do mesmo diretor. E vamos começar por ele. E vamos lá, cadê? Ah, sempre é Mark Ruffalo dos jogos. Vulgo Sugio Wada. Esse tweet aí, né? Combando, né? Lembra daquele que realmente causou o burburinho do Garou 2? Sim, foi o Twitter do Oda. E novamente ele twitta um tweet, né? Relacionado ao Shigo Yabuki, que todo mundo tá querendo que seja personagem que ele tem uma chance aí relacionado ao mangá. Mas se dependesse dos roteiristas e também dos próprios diretores dos jogos aí, os mangás HQs não são canônicos, pelo menos segundo ao próprio roteirista lá do Mortal Kombat, que vamos estar comentando sobre Mortal Kombat nesse vídeo. Aguardem. Mas vamos lá. Shingo, Capuan, aquela garota e esta garota e a segunda temporada do KOF começará em 2023. Então, por favor, aguarde. Aí muita gente está especulando, aí eu procurei traduzir Periquito Papagaio. Mas já tem dois nomes, mas um deles pode ser pode ser gratuito, né? Mas vamos que realmente interessa, né? Ah, se lembra daquele meme aí do Seja Barreteiro? Sim, da onça. Aqui tem coragem, porque lançar Garou agora em 2023 aí vai estar muito, tem que ter muita coragem, viu? Mas vamos para de enrolar. Personagens. A Hotaru, que tá volta e meia ela aparece aí, Golf, e agora nesse final aí do gato. Tem, como já falei aí lá no vídeo especial da Garou, que eu sugiro vocês assistirem muito, porque muitas informações que acabaram se concretizando estão lá. E vou estar reafirmando aqui nesse vídeo aí, relembrando. Mas vale a pena estar conferindo aí, porque tem muito mais detalhes aí, com mais calma, é óbvio. E outra personagem que também é do Fatal Fury, é do Fatal Fury Premium, aí tem Pachico, tem Alice. Muita gente não gostou, talvez volte, talvez não volte, mas algumas pessoas estão especulando que seja a Sylvie Paula Pola, né? Mas vocês sabem, né? Sylvie Paula Pola tem uma popularidade, né? Mas, sem zoeira, essas duas personagens aí, uma delas, se for qualquer uma das duas, vai ser gratuita. Pode printar, gravar, Periquito Papagaio. Aí vamos, se tiver outra personagem, tomara, né, que eles tenham coragem, já que eles canonizaram. Mas eu vou estar aguardando por outro vídeo aí futuro aí, que vai estar, beleza. E tem outro vídeo que vai para combar com esse vídeo também, mas já é previsão para 2024, né? Já tanto um quanto o outro. Mas vamos lá, continuando. Tantos outros personagens, como você sabe aí, tá sem cabelo. Pois, se botar essas características físicas aí, olha, o pessoal vai matar rapidinho. Mas já tem especulação lá de 5 personagens que são. Mas vamos lá. E vamos lá. Arc Circuit Works. Aí vem os caras botam 5 Ashley, né? Mas tem algo peculiar aqui. Até no próprio grupo lá do Hadouken Postagem
fizeram a conferência e eu lembrei um pequeno detalhe. Porque dizem que está muito à frente em todas as pesquisas de todos os continentes. Saiu, não, ainda não saiu, e de casca já saiu. Não entendi a referência, mas eu entendi muito bem a referência que eu vou estar falando aí relacionada a outros jogos aí que ganharam, 2 jogos que ganharam reboots e estão interligados a essa referência. Mas vamos para o que realmente importa. Dizzy, Mai, vamos dizer assim, Kami, Akuma também, né? Olha, tudo é relacionado, viu? Tudo que causa hype, meu filho, ó. Eles vão aprender até dizer assim, o jogo tem base, pronto, vamos lançar. Mesma coisa, Netmember, olha. Passou a collab, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo sem rubis. Pacula e se duvidar, banner, Cula é My X, do KOF 15. Pronto, se lasca todo mundo aí. A mesma coisa aqui, ó. Diz em todos os países, em todos os continentes, vamos ser mais direto ainda. À frente do Sim. Então, nunca mais façam essas pesquisas aí, viu? Porque, pelo menos, a comunidade que interage entre si não vai ser feita mais de trouxa. Existem. Mas, sem momento mais de zoeiro, vamos ao... Tekken aí tá fazendo, né? Do nada, assim, botando vários dados aí pronto, agora confirmou. Dia 8 agora, dia 8 de dezembro, vai ter ou trailer, ou revelação, ou data. Quem aí já acompanhou lá a aba comunidade, já viu aí que já postamos até já o link aí do Steam, ou seja, né? Eles vão estar logo, já que não tá, o ano fiscal vai acabar logo em março, então Tekken tá nessa grade aí. Ou seja, como vocês sabem, são duas temporadas em alta de jogos que são de lançamento. Ou seja, temporada de inverno e temporada de verão. Então, Tekken, tudo que indica, vai ser a temporada de inverno barra verão nosso, né? Ai, meu Deus. Street Fighter, como já falei no vídeo, Garou, por isso que indico vocês assistirem lá. Vai estar na temporada de inverno deles, lá, verão nosso, inverno deles lá de 2023. Eu espero, né? Pelo menos passar aí um jogo para atender todas as expectativas, também para ser uma alta qualidade na Evo. Fala nisso, né? Vem no meio, Garou 2. Aí vocês falam aí, e cadê Mortal Kombat? Sim, é de boa. Se passou um pouquinho, né? Porque talvez ele não tenha lembrado que o próprio jogo dele aí completou 35 anos. Aí, em vez de lançar esse ano de 2022, não. Tá especulando, tá todo mundo aí achando que vai ser lançado em 2023. Mas, responda pra mim. Quando? Eles vão bater de frente com 2 gigantes assim? Vai ser uma briga vai ser o verdadeiro Games of Wars. E então, completou mais ainda o que eu falei aí no vídeo do Tech, porque no Garou, porque o próprio Garou, mesmo sendo o Rio Engine 5, ele vai enfrentar o Tekken 8 e Street Fighter 6. Então vai ser uma briga de titã insana. Fora que bem nas beiradas assim, talvez saia Mortal Kombat 12 agora em 2024. Pode esquecer 2023 porque, primeiro, eles não vão fazer nas coxas. E segundo, eles não são loucos de botar disputa de titã insana do jeito que vai estar. Aí vamos que realmente interessa. Tem outros jogos, vou até tirar essa porcaria daqui, porque, né, daqui a pouco, né, monetização. Outro jogo aqui que vai ser perfeito. Vamos estar citando com mais detalhes agora. O presidente aqui, né, o CEO da SNK, deu uma entrevista aí que eu vou trazer futuramente com mais detalhes. E também pontuando muita coisa aí que vai ser muito bom para a nossa comunidade de KOF, óbvio. Mas eu trouxe essa informação por causa do seguinte, ele está de olho assim, jogos de mundo aberto de Fatal Fury e de KOF. Existe uma desenvolvedora que tem plena capacidade, quer dizer, até esse ano aí tinha plena capacidade assim, eu botaria pelo menos minha mão no fogo, que teria capacidade de fazer um bom jogo de mundo aberto, principalmente porque ele já tem tudo. Vamos voltar aqui, que realmente interessa.
Bom e velho Coffee Star, para quem não sabe, todos os cenários, também os personagens, são 100% em 3D. Fora as artes 2D aqui, 2,5D, tinha tudo. Mas cheguei ó, retinho assim, ó. Já tem Marvel Future Fight, tem Marvel Future Revolution, que é mundo aberto. Aí o que eu tava achando? Tinha o Coffee Star, aí lançava o Coffee Arena em mundo aberto. Mas não, eles quiseram o quê? Lucrar, economizar o máximo possível e fazer um negócio bem peculiar, né? Que é o que tudo indica, só vai lá no metade de 2023 e diante. Tá relativamente jogável e é nesse meio tempo eles visualizam o que eles estão que tem que realmente visualizar, ou seja, botar um evento ou qualquer tipo de farm para que todos os jogadores tenham acesso a muitos cartuchos, porque senão você fica injogável o jogo. Mas vamos que realmente interessa. E sim, tem pessoas aí que tá querendo empurrar o jogo com a barriga, mas nem para testar a partir do seu jogo que tem 90% do conteúdo do Coffee Arena. Mas enfim, isso aí não vale nem a pena estar comentando. Aí, graças ao Coffee Arena, eu não confio 100% desse. A SNK não tem condições de fazer jogos de mundo aberto. A NetMap tinha, porque ele tem vasta experiência e tem já todo o material já pronto. Mas eu espero que outra desenvolvedora aqui tá fazendo, aqui ó, que tô até com orgulho, velho. Deixa eu ver aqui, aqui ó. Você sabe qual é a desenvolvedora que tá fazendo Final Fantasy XVI? Sim, é da colaboração que muitos já estão fazendo nariz. Tem a Ninja, a desenvolvedora do Dead Alive, a desenvolvedora do Ninja Gaiden. Estão fazendo o Final Fantasy XVI, como você sabe, a Koei tem direito e comprou tudo que tem a ver com Warriors. Genesis Warriors, Hyrule Warriors, todos os Warriors, Orochi Warriors, pertence a Koei. Aí o que acontece é o seguinte, eu confio neles aí para fazer o jogo de mundo aberto, tanto de KOF quanto de Fatal Fury, tá? Ainda mais que eles são muito amigos da SNK, que ainda é completo que realmente interessa, mas vai demorar pra caramba se conseguir concretizar. Que é o seguinte, além de ser jogos de console, que vai garantir a qualidade e vai garantir todas as características que realmente interessam para nós jogadores, tanto Ninja Gaiden quanto Dead Alive vão receber o reboot e agora já ferrou, porque é o seguinte, vai estar muito bom, porque Ninja Gaiden vai adicionar muitos personagens desse último jogo agora da T-Ninja, que é o Hack Slash, fora a Nioh também, que teve até a participação da Nil Tengu lá, o que indicou, né, mais o Aniel dos universos, fora aqui o que realmente interessa. Muitos personagens de sucesso do Dead Alive 5, Dead Alive 6 vão estar desde o começo. Ou seja, vocês que torcem o nariz para o Unoka vão ter que aguentar ela como um co-protagonista desde o Dead Alive 1. Fora que, vocês sabem, né, essa política aí, a mesma política que simplesmente desapareceu com o Baal, vai fazer, infelizmente, a Mary Rose se tornar uma NPC. Ou pelo menos uma DLC muito cara. Mas eu confio 100%. Se a T-Ninja abraçar o tanto assim, ó, tanto o Fatal Fury quanto o KOF, tá em boas mãos. Melhor do que da própria da Netmable, porque depois desse KOF Arena aí eu tô até com o cabelo em pé relacionado a qualquer outro jogo de KOF, de Fatal Fury ou de Sumaru Shodown feito pela Netmable, porque, né, confiança são super jovens. Mas eu tô falando nisso pro seguinte, antes que tenha a especulação, SNK All Star vai ser encerrado agora em, acho que é 12 de dezembro, mais o jogo, né, de KOF que não vai acabar, né, completando anos, mas a durabilidade do KOF Arena, do KOF Star, tá até 2024. Se não fosse o KOF Arena, eu tava tranquilo, assim, ó, tava até me preparando para fazer comunidade, como aquele sorvete que eu faço em todos os jogos, assim, que eu me interesso. Mas, atualmente, ó, eu espero que agora com a legenda em inglês, japonês, em todos os idiomas, assim, que a SNK, que tá cada vez mais gente, assim, com a comunidade, visualize essas informações, pese, assim, e, por favor, SNK, por favor, faça um jogo assim, ó,
reerga da maneira digna aí as franquias, tanto Fatal Fury quanto o KOF aí, que eu quero ter orgulho assim pra estar, né, pareado. Tanto Mortal que vai sair, Tinino, com certeza, Tekken, Street, e vai estar. Então essa é a chance, né? Se vocês quiserem repor aí a grana aí, deixa eu ver mais que se tem algumas informações peculiar. Ah, sim! Não só de informações, né? Vive o criador de conteúdo. Como vocês sabem aí, já fiz até uma pequena referência em um dos vídeos aí relacionado à colaboração que a NetMeeple tá abrindo para várias franquias que basta sentar aí e conversar com eles se tiver possibilidade. Se for, né, rentável, eles vão fazer. Aí eu fiz a brincadeira, né? Mas tem uma franquia aqui que, em homenagem aos 21 anos do CD Beast e também a volta do Bleach, e também é uma das franquias brasileiras que alguém criou na era do 3DT, na era do Orkut, que, né? Mas eu não vou falar mais detalhes por enquanto não. Mas quando tiver mais novidade eu vou convidar todo mundo. Mas é relacionado a alguma coisa relacionada a Google. E como você sabe, né, franquia para fazer sucesso só precisa de duas coisas: um ótimo roteiro e uma arte gráfica relativamente interessante. Mas agora com o estágio de refúgio aí, oxe, qualquer um vai virar mangaka de sucesso aí. Então, juntando a mitologia com a tecnologia, eu fui inundado ainda, né? Com um dos jogos do ano aí. Foi uma ótima inspiração também. E deve pra sair garimpando muita informação. Muita mesmo. Muita mesmo. Vou estar voltando aí com o meu rebite aí. Ao que tudo indica aí. Talvez se torne jogo. Talvez se torne, sei lá, algum. Vai ser multimídias. Vai ser multimídias, com toda certeza. Principalmente porque vou estar combando, né, com vários conteúdos aí que vocês já devem estar mais ou menos cientes aí. Que relacionado a várias comunidades. Que muitos desses. Muitos membros de todas essas comunidades aí já são engajados aí com várias franquias. Então, conto com a ajuda de vocês e vamos trazer né, as colaborações que eu puder fazer e troca de informações e unir comunidades, interações, eventos, eu vou estar fazendo. Mas foi isso aí, meus filhos. Red Bull, aí Mortal Kombat 12, se tiver 2024, Garou 2 aí, o cara vai disputar com os gigantes aí, porque vai ser insano. Insano pra caramba aí, porque Tekken 8, Street Fighter 6, os jogos estão muito bons aí. Vai ser a mesma coisa de vários jogos aí disputar com God of War e Elden Ring. Vai ser rigorosamente a mesma coisa. Torneio de jogos de luta, quando tiver esses jogos, vai estar insano. Quem quiser começar nesse meio aí, vai ser o melhor momento para vocês estarem começando, para vocês estarem até ganhando dinheiro de Fighter Games. Mas em relação aí à disputa de titã que vai ter aí, vai ser insano pra caramba. E quem for aí criador de conteúdo que se ousar, tá, né, querendo crescer, ter possibilidade de crescer, mas também prepare os bolsos, prepare tudo, porque vocês vão disputar muita coisa, disputar tempo, disputar jogos, disputar até público. Vai estar insano pra caramba, muito insano, muito insano. Fora que o Projeto Aéreo, que eles vão botar aí em 2024, o Dead or Alive, com certeza eles vão botar em 2024, 2025, que eles não são loucos, porque eles simplesmente não vão botar na quinta geração qualquer merda. Então, continue acompanhando o canal, porque vai estar sempre trazendo novidades, com links, para você estar sempre acompanhando, trazer tudo relacionado também aos jogos mobile aí, que vai ter muitos jogos muito bons em 2023 agora. E vai ter muitas novidades relacionadas a tudo. Jogos, séries e memes, spoilers, vazamentos, datamines. Então, muitos motivos para continuar acompanhando o canal. E conferir todos esses links aí, fazer parte dos grupos. E até a próxima, galera. Fui!